Caramba, o que tá acontecendo com a Sony? CinemaCon 2022, né? E com certeza um dos anúncios mais surpreendentes do painel da Sony Pictures foi o filme do El Muerto. Quem? El Muerto é um dos personagens dos quadrinhos do Homem-Aranha e, por ser desconhecido do público geral, pode ser que a adaptação dele surpreenda muita gente. Porque quem é El Muerto, afinal de contas? Por que diabo estão fazendo um filme dele? Vem comigo que eu te conto tudo sobre esse cara aí agora nesse vídeo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Sony Pictures surpreendeu todo mundo com o anúncio do filme solo de El Muerto para 2024. O personagem que mal aparece nas histórias em quadrinhos da Marvel vai ser um dos destaques do universo de personagens do Homem-Aranha, que tá se formando aí nas mãos da Sony. Esse universo que inclui o Venom, o Morbius e que em breve vai integrar Kraven, o Caçador e a Madame Teia também. Embora a gente tenha poucas informações sobre o projeto do El Muerto, nós sabemos que o ator e cantor vencedor do Grammy Latino, o Bad Bunny, vai interpretar o personagem e que o lançamento está previsto para o dia 12 de janeiro de 2024. Esse vai ser o primeiro filme da Marvel com um protagonista latino, não o latino cantor. O latino não vai ser o protagonista, mas vamos ter um latino como protagonista de um filme da Marvel. Porque se fosse considerar filmes de super-herói como um geral, a DC/Warner tá saindo na frente com o filme do Besouro Azul. Mas agora, a pressa da Sony em desenvolver esse filme, apesar desse personagem não ser nada, nem de perto tão popular quanto o Venom, nem sequer tão popular quanto o Morbius, que pra falar a verdade nem é tão popular assim, tem muito a ver com a persistência do Bad Bunny em querer interpretar um super-herói nos cinemas. O ator e cantor tá programado para fazer a estreia dele no estúdio no filme de ação Trem-Bala, no dia 29 de julho. E esse é um projeto que a Sony tá muito empolgada em lançar. Trem-Bala tem o Brad Pitt, Sandra Bullock, Lady Gaga e o próprio Bad Bunny no elenco. Além do ator Aaron Taylor Johnson, que vai ser o Kraven, o Caçador, que é outro dos vilões do Homem-Aranha que tá ganhando o filme. Depois de reuniões para tentar definir que personagem o Bad Bunny poderia interpretar, o cantor começou a explorar a biblioteca do Homem-Aranha em busca de personagens latinos que combinassem com ele e acabou encontrando El Muerto. A Sony adorou a ideia e a esperança é de avançar o quanto antes esse projeto aí, dada a agenda lotada de turnês e atuações do Bad Bunny. Então, olha só que louco, fizeram um filme só para aproveitar o ator. É uma aposta um tanto quanto ousada da Sony, porque El Muerto tem umas aparições muito raras nos quadrinhos. Para ser mais exato, ele só aparece em 2 quadrinhos. Não, eu não falei 2 histórias, não. É uma história só, ele só aparece em uma história em 2 ediçõezinhas. Só isso, só isso. Em toda a história da Marvel, milhões de edições, ele só aparece em 2. Mas cá entre nós, pensando nos negócios, até que faz algum sentido, né? Olha só, que se a Sony fosse fazer um filme aleatório, inventar um super-herói pra esse cara, ela iria ter que fazer um esforço muito grande no marketing, né? Agora, pegando um herói que já existe nos quadrinhos, mesmo sendo um herói tão aleatório assim quanto El Muerto, ela já cria uma conexão com os quadrinhos, já cria uma conexãozinha com o Homem-Aranha e já cria um hype, uma expectativazinha pro projeto. Já faz eu aqui tá falando, já faz vários outros criadores de conteúdo estarem falando sobre o projeto, já é alguma coisa, né? Já ajuda um pouco o projeto. Então, de certa forma, pro marketing do filme, eu acho que é uma ideia positiva. Se o filme vai ser bom, é outra coisa. Agora, vamos falar um pouco melhor sobre esse personagem aí. Quem é esse personagem? El Muerto aparece como um antagonista nos quadrinhos do Amigão da Vizinhança, número 6 e 7 de 2005. E bom, essas histórias em quadrinhos são histórias normais do Homem-Aranha que, como o personagem mais popular, cá entre nós, né? O personagem mais popular da Marvel, ele tem várias histórias paralelas e versões diferentes que saem na banca. Tem várias histórias do Homem-Aranha acontecendo ao mesmo tempo.
E essa história aí que saiu se chama Máscaras e basicamente começa com El Muerto e o Homem-Aranha, que tá vestindo o traje do Homem-Aranha de ferro na época, lutando num ringue. E a gente não sabe ainda muito bem como é que chegou nesse ponto. A cena fica ainda mais bizarra porque na arquibancada tá o J. Jonah Jameson torcendo. Então como assim? Que situação bizarra é essa? Só que essa é uma luta que o Homem-Aranha não esperava que fosse tão difícil. O que pega aqui e o que faz toda a diferença é a máscara que o El Muerto veste, e eu já vou falar mais sobre ela. Mas então o Homem-Aranha tenta de todas as formas se livrar do El Muerto ali no ringue, mas não consegue. Daí voltamos um pouco ao passado que mostra o J. Jonah Jameson sendo mantido refém por um cara que acusa ele de ter cooperado para o seu pai ter morrido devido às notícias que saíram no jornal, o Clarim Diário, né? E ameaça matar o J. Jonah Jameson e o filho dele ali. Só que El Muerto acaba pulando a janela para dentro da sala. É uma cena tensa, só que acaba sendo um pouco engraçado, porque El Muerto é mexicano e o inglês dele não é nada bom. Daí a forma que ele fala em inglês é bem engraçada. E acaba se comunicando muito mais na linguagem da porrada mesmo. Daí ele desce o pau ali nos bandidos, nos capangas, né? Que parece que a violência é uma linguagem universal. E o Jameson pergunta como é que ele sabia que aquilo estava acontecendo. E o Myrtle responde que tem observado o jornalista e achou que talvez, só talvez, aquele seria um bom momento para se apresentar. Daí a história volta para a luta entre Homem-Aranha e El Muerto, e a gente nota que essa parte, a parte da luta, é na verdade a parte menos importante ou menos interessante dessa história. Porque em seguida nós vemos a origem de El Muerto, que na verdade é um tanto quanto interessante e dá várias ideias, assim, pô, o filme tem um material aqui que pode adaptar e pode ficar bacana. A história nos mostra um homem chamado Estrada, que é o pai do Juan Carlos, o El Muerto, que nós conhecemos aqui, e nós descobrimos que esse nome, esse El Muerto, é um título que é carregado por gerações e passado de pai para filho. El Muerto é um lutador, que é um lutador de luta livre, e isso aí envolve toda a tradição que rola lá. O El Muerto dessa história foi treinado pelo pai desde muito pequeno para enfrentar um cara misterioso que veste um manto escuro. É uma espécie de teste final aí. Se ele passar desse teste final, ele recebe a máscara e se torna El Muerto. Mas se ele falhar, ele é morto. Só que Juan Carlos se recusa a lutar, meio que ele não quer essa vida, o que acaba sendo uma desonra e, consequentemente, uma falha no teste. Por isso, ele precisa morrer. Só que Estrada, o pai de Juan Carlos, entra na frente e perde a cabeça. Literalmente, a cabeça do pai dele é cortada. Por causa disso, a figura misteriosa dá um prazo de 10 anos para o Juan Carlos provar a sua bravura. Depois desse tempo, esse cara misterioso iria voltar. E daí nós descobrimos o real motivo do El Muerto ter salvado a vida do J. Jonah Jameson. Ele quer chamar a atenção do Homem-Aranha e lutar contra alguém grandioso, forte e que também é mascarado. É por isso que essa luta ali estava acontecendo, na verdade. Era uma luta beneficente, olha só, onde o perdedor seria desmascarado, apesar do Peter Parker não saber disso inicialmente, né? Daí a luta ganha um clima diferente com essa condição aí, porque o Peter Parker, lógico, não quer perder, ele não quer ser desmascarado. Felizmente o Homem-Aranha acaba ganhando, fazendo o El Muerto desacordar. Nós temos aí também a visão de que toda essa luta estava sendo observada por aquela figura misteriosa do passado do El Muerto, que diz então que ele falhou. Daí corta a cena pro hospital com o Juan Carlos deitado na maca, recuperando a consciência e sendo observado pelo J. Jonah Jameson, e do nada surge uma figura mascarada usando um traje dourado. O Jameson pergunta quem ele é, que responde ser, olha só, Eldorado. Olha só, nome criativo, né? Um cara dourado se chama Eldorado, mas beleza. Nós descobrimos que Eldorado é aquela figura misteriosa que vem cumprir a sua promessa de matar o El Muerto. Só que o Homem-Aranha surge da janela do hospital para enfrentar Eldorado. Lógico, é uma luta duríssima que o Homem-Aranha não consegue vencer no corpo a corpo e por isso corre para o laboratório do hospital para improvisar alguma mistura química e vencer Eldorado
usando o diploma de cientista que ele tem. Não conseguiu na porrada, venceu na astúcia. Só que El Muerto aparece no fim das contas, superando Eldorado por um momento, mas mesmo assim acaba escorregando em cacos de vidro. E sim, isso aí acontece. Então o Homem-Aranha joga o composto químico que ele conseguiu preparar ali às pressas e vence o Eldorado. Porque assim, é um quadrinho do Homem-Aranha ainda. É o Homem-Aranha que precisava resolver a história, né? Daí a história é essa, né? Fim. Depois, El Muerto nunca mais apareceu nas histórias em quadrinhos da Marvel. Fim, acabou. Nunca. Adeus, El Muerto. Eu me pergunto como é que a Sony vai fazer uma história desse personagem aí. Por isso que a notícia pegou os fãs de surpresa. É um personagem extremamente genérico e um vilão muito secundário, assim, muito discreto das HQs. Por outro lado, isso também dá uma oportunidade, assim, da Sony ser bem criativa, né? Porque, ó, tem essa origem do El Muerto aí, eles podem trabalhar isso, de repente contar uma história de que no filme o El Muerto pode ganhar essa luta, né? Pô, não depende do Homem-Aranha pra fazer um composto químico. Pode funcionar, pode ser bacana, sei lá, tô sendo otimista. Nós estamos falando do estúdio aqui que fez Venom e Morbius. Vamos ver. Só depende desse projeto cair nas mãos das pessoas certas. Comenta aqui o que você espera disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.